Nós estamos iniciando com a igreja em Éfeso, carta à igreja em Éfeso, e a posteriori nós estaremos trabalhando as demais 6 cartas. Cremos que será uma jornada edificante, especialmente abençoadora. O culto está muito mais condicionado à forma como eu me apresento diante de Deus do que a exposição da palavra. Quando a nossa intenção é adorá-lo, celebrá-lo, nós saímos de qualquer culto abençoados. Nós precisamos compreender isso. Mas sem dúvida essas cartas, elas nos trarão profundas lições. E eu quero crer que o Espírito de Deus nos ajudará nesses 7 dias, nessas 7 quintas-feiras. E após essas 7 quintas-feiras, como já havia falado, nós vamos para o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha nós vamos passar alguns bons meses conversando sobre o Sermão da Montanha. Queridos, eu queria anunciar-lhes antes de ler a palavra, que no próximo domingo haverá nosso encerramento da Escola Bíblica Dominical, e é sempre uma festa muito animada, né? Nós temos, após a ministração da aula, após a exposição das aulas, nós temos aqui as perguntas e respostas. As irmãs estão ganhando aí de quase 20, né, na frente, mas é bom demais. Nós estamos em fechamento lá na empresa, não sabemos se conseguiremos estar aqui, mas vamos fazer um esforço, e eu pediria que os irmãos estivessem aqui. Escola Bíblica Dominical é sem dúvida um dos momentos mais importantes da igreja. Culto de doutrina e Escola Bíblica Dominical são os cultos mais importantes da comunidade. Queridos, vamos ficar de pé, por favor, e vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, aliás, em Apocalipse, capítulo de número 2, só para ver se vocês estão atentos, viu? Apocalipse, capítulo de número 2. Eu fiquei com saudade de Atos agora. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Eu pediria que os irmãos me ajudassem na leitura. Nós faremos uma leitura alternada até o versículo 7, tá? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Todos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pai, comer da árvore da vida é viver eternamente. O teu Filho Jesus já nos propiciou esta oportunidade. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor nos conceda a oportunidade de gerar graça e vida no coração desta igreja, por meio da exposição da palavra, para que se abrevie o espaço e o caminho entre eles e a árvore da vida. Nós queremos eternamente gozar da tua presença e viver face a face com o Mestre. Por isso, Pai, nós rogamos-te que o Senhor nesta noite nos instrua conforme o teu querer e a tua boa vontade. Podeis sentar. Nós estamos diante
da primeira carta escrita por João, ordenada pelo Mestre Jesus, a partir de Pátimos. João está numa ilha, ele foi lançado nesta ilha para ser morto. As feras deveriam devorá-lo no primeiro dia, mas dias passaram e João não foi devorado. A ilha de Pátimos, que deveria ser o lugar do seu sepultamento, se transformou num ambiente de glória. Deus, ele tem a profunda capacidade de transformar Pátimos no lugar de revelação e de crescimento. O João, então, ouvindo o próprio Cristo, começa a escrever este livro, Revelação. Nós não vamos nos ater nos pormenores de Apocalipse, apresentar aos irmãos quais são as abordagens teológicas a respeito da escatologia bíblica. Esse não é o nosso propósito. Faremos isso em um outro tempo. Nós vamos pensar sobre as 7 cartas. No primeiro capítulo, João revela a majestade do Cristo, a descrição do Cristo. E no segundo capítulo e terceiro capítulo, João vai falar sobre as 7 igrejas, descrevendo as bênçãos encontradas nestas comunidades e descrevendo também as oportunidades de melhoria encontradas nestas comunidades. Olhar para Éfeso é perceber que nós estamos diante de uma carta escrita a uma igreja do primeiro século. Para ser mais exato, nós estamos aqui no ano 95 aproximadamente. O César é Domiciano, um terrível imperador, que mandou e ordenou a morte de muitíssimos cristãos. Ser um crente na igreja de Éfeso no ano 95 da era cristã é ser um candidato ao martírio, à morte. Nós estamos falando de uma igreja que está inserida numa cidade cosmopolita. Éfeso era chamada de a mãe da Ásia. Uma cidade tão portentosa e tão grandiosa que constrói o maior templo do mundo antigo. O templo erguido à deusa Artemis, ou Diana dos Éfesos e romanos, para os irmãos terem ideia, era um templo que possuía 160 metros de largura. Você já pensou nisso? 67 metros de comprimento e 18 metros de altura. E ele era feito todo de mármore. E eu estou falando do ano 95. Era uma cidade que recebia todos os viajantes. Para acessar a Ásia, você necessariamente teria que passar por Éfeso. E a partir de Éfeso, você então poderia estar se dirigindo a outras regiões. Uma cidade cujo comércio tinha capacidade de manter centenas de milhares de famílias. Com aproximadamente 250 mil habitantes, um número enorme para uma cidade do primeiro século. Nós estamos falando de uma cidade que era uma marca de poder, uma marca de autoridade, mas era também uma cidade marcada pelo sincretismo religioso, pela prostituição, pela imundícia. Nesse templo havia umas prostitutas e os prostitutos cultuais, homens e mulheres que entregavam o seu próprio corpo à sexualidade, à libertinagem, objetivando adorar Artemis. De sorte que dificilmente você transitava na cidade de Éfeso sem encontrar pessoas envolvidas com feitiçaria, com idolatria ou com a imoralidade sexual. Esta cidade era uma cidade marcada por todas essas coisas. E a igreja está inserida nesta cidade.
O apóstolo João, quando escreve esta carta, ele escreve a partir daquilo que escuta do próprio Mestre Jesus. E observe que ele tem algumas críticas e alguns elogios a cada igreja. E quando o Senhor Cristo, nosso Mestre, olha para a igreja de Éfeso, ele percebe que existe nessa igreja muitas coisas que precisam ser ajustadas. Quando Jesus olha para a igreja de Éfeso, ele traz inicialmente elogios a esta igreja. E a posteriori, ele começa a fazer alguns reparos, alguns reajustes nesta igreja. Ler as 7 cartas é se encontrar com a nossa comunidade. Porque expedicionários, sem sombra de dúvida, vai ter um misto. Ela vai ter um pouco da qualidade dessas 7 igrejas e ela vai ter um pouco dos prejuízos dessas 7 igrejas. Ler essa carta é se encontrar, e essas 7 cartas, é se encontrar com uma grande realidade. Desde quando a igreja foi fundada, nenhuma delas foi perfeita. Por isso a nossa igreja não é perfeita. E por isso a nossa igreja só será perfeita quando ela deixar de ser igreja expedicionário e passar a ser igreja arrebatada, transladada e raptada nos ares pelo dono dela. Aí sim nós estaremos na igreja perfeita. Mas esta igreja não é a igreja de expedicionários. Esta igreja está dentro da igreja de expedicionários. E aí a gente começa a observar essas cartas e a gente pensa, por que há tantos problemas? Deve ser por causa da liderança. Bem, pensemos nisso. Quem funda a igreja de Éfeso é Príscila e Áquilas, um casal que tinha um amplo conhecimento escriturístico a ponto de ensinar o Apolo. E o Apolo ainda vai lá para ser um obreiro auxiliar do casal. Então quem funda a igreja é nada mais, nada menos que um dos casais mais importantes da igreja primitiva. Se você acha que esse casal não tinha capacidade teológica, capacidade moral para dirigir a igreja, eu quero lembrar aos irmãos que Timóteo foi enviado por Paulo para ser pastor de Éfeso. E se você acha que Timóteo era jovem demais, o próprio Paulo, na 3ª viagem missionária, passou 2 anos e 3 meses pastoreando a igreja de Éfeso. Não, pastor, Paulo não era pastor, Paulo era missionário. E João, que morreu em Éfeso, foi pastor em Éfeso até os seus 92 anos de idade. Era uma igreja que tinha uma liderança forte, mas não era uma igreja perfeita. Era uma igreja marcada. E aí quando Jesus começa a conversar com esta igreja, a primeira coisa que Jesus diz para esta igreja é o seguinte: Deus tem um plano e Ele está no controle desse plano. Pastor, você ouviu isso nessa carta? Sim. Isso está registrado nesse texto. Onde? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, é na mão, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Existe uma ciência chamada hermenêutica, que é a ciência de interpretação da Escritura. E uma das leis da hermenêutica é que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Quase não sai aqui o próprio. A Bíblia é interpretada pela própria Escritura. E se você deseja saber o que são as 7 estrelas, você tem que ler Apocalipse capítulo 1 e versículo 20. Lá diz: as 7 estrelas são os 7 anjos. E os 7 castiçais, Apocalipse 1 e 20 também diz, são as 7 igrejas. E o que é que Jesus está nos dizendo? Ô Éfeso, você é uma igreja imponente. Você é a mãe das igrejas. Mas eu quero dizer para você que eu sou o Senhor. E o meu plano vai ser concretizado. Porque eu tenho nas minhas mãos os 7 anjos. O que são isso? Os 7 mensageiros. E eu não apenas tenho nas minhas mãos os 7 mensageiros, eu ando no meio dos 7 castiçais.
E o que é andar no meio dos 7 castiçais? Ora, um sacerdote, quando andava em direção ao castiçal, ele fazia isso apenas para levar o azeite e manter o castiçal aceso. Se o sacerdote deixa de andar em direção ao castiçal, o castiçal apaga, perde o seu efeito, perde a sua razão de existência. Jesus está nos ensinando 2 coisas importantes. A primeira é que ele tem os líderes. Anjo é autoridade espiritual. A palavra angelos, do grego, significa mensageiro. Existem várias interpretações, mas George Elton Led, que é sem dúvida o melhor escritor de escatologia, e também o Great Osborne, vão trabalhar essa perspectiva. Esses 7 anjos são 7 pastores. E por que não mandou para as demais lideranças? Porque esta igreja, que está em seu nascedouro, tinha um pastor que dirigia esta comunidade. Mas essa carta que é enviada ao pastor, ela deve transitar nas outras 6 igrejas. Se você continuar lendo o texto, no final ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. A carta era para Éfeso, mas deveria ser lida em Laodiceia. A carta era para Laodiceia, mas deveria ser lida em Esmirna. A carta era para Esmirna, mas deveria ser lida em todas as 7 igrejas. Era necessário que essa carta circulasse. O nome disso, no primeiro século, era carta circular. Então essa carta tinha que circular nas 7 igrejas. Pastor, o senhor está dizendo que o Senhor Jesus declarou que é Senhor absoluto e que tem um plano, e que esse plano não vai ser frustrado. Por quê? Porque Ele tem nas mãos as 7 autoridades espirituais. E Ele tem ainda a missão de andar entre os 7 candeeiros. E aí você pode dizer: mas como Ele tem nas mãos as 7 autoridades espirituais, se existem algumas destas igrejas que estão vivendo uma vida terrível? Porque lendo as igrejas, você vai encontrar algumas igrejas que admitem a imoralidade no seu seio. Você vai encontrar igrejas que admitem a presença do espírito de Jezabel. Você vai encontrar igrejas que deixaram Deus doente. Deus disse que ia vomitar porque eram mornas. Você vai encontrar a igreja como Éfeso, que perdeu o primeiro amor e que se enveredou ou permitiu que lá estivesse alguns que seguiam a doutrina dos nicolaítas, da doutrina de Balaão em outra igreja. Então são igrejas permeadas por muitos problemas. Mas Jesus começa dizendo: eu tenho nas minhas mãos os 7 anjos desta igreja. Como pode Deus ter nas mãos alguém que não está cumprindo a sua missão de forma coerente? Como pode alguém que exerce o pastoreio enquanto a igreja adoece, e a Escritura dizer que Jesus tem esse alguém na mão? Quando Jesus tem alguém na mão, 2 coisas Ele está nos dizendo. Primeiro, esse alguém está na minha mão, será guardado, será protegido, será guiado e será conduzido. Descanse, se você estiver nessa perspectiva nas mãos de Jesus. A outra ideia é: esse alguém está nas mãos de Jesus. Se ele não cumprir a sua missão, ele será esmagado. Ele será esmagado. Nós precisamos ter isso em mente nesta noite. Deus tem o controle de pastores que honram a sua palavra, mas Deus também tem o controle de pastores que brincam com a sua palavra. Deus tem o controle de pastores que, quando ministram, temem a Deus e examinam a sua própria vida quando ministram. Mas Deus também tem o controle de líderes que flertam com o pecado e que brincam com a presença do eterno Deus. Porque a igreja é dele, porque este povo é dele, e é ele quem cuida desta igreja. Ele é quem guia a liderança,
E se a liderança vacilar, ele esmaga e levanta outro, para a glória do nome dele, para que o plano dele seja concretizado. Mas nada está fora das mãos de Deus. Então quando alguém chegar para você e disser assim, aquela igreja está se acabando, não vai se acabar. Pastor, e não acontece da igreja deixar de existir? A igreja se muda. Ela vai para outro ambiente, Deus apaga o castiçal dela, ela vai para outro ambiente. Mas a igreja, ela é transitória. A igreja, ela tabernacula com os homens. Ela jamais deixará de existir. O plano de Deus jamais deixará de se cumprir. Então nós precisamos ter isso em mente. Quando a Escritura diz que Deus tem nas mãos os 7 líderes espirituais, a Escritura não está dizendo que esses homens são homens perfeitos. A Escritura está dizendo que o plano de Deus vai se cumprir. O plano salvífico de Deus vai se cumprir. Um dia, muitos que João os descreve como tantos como a areia do mar, estarão perante o Eterno, adentrando nos portais celestiais, cantando um hino seráfico, porque isso cumprir-se-á conforme a vontade do Deus que nos criou. E por que Jesus anda entre a igreja, entre as 7 igrejas? Porque Ele precisa abastecer as igrejas. Porque Ele é o sacerdote que mantém acesa a chama do castiçal, do candelabro. Porque Ele é o sacerdote que mantém vivo a chama da comunidade. E se a comunidade não quiser mais esse azeite, Ele retira o castiçal. A igreja Éfeso é apagada do mapa, mas a igreja de Jesus continua sendo abastecido em outro lugar. Você sabia que Deus tirou o castiçal de Éfeso? Você sabia que essa profecia se cumpriu? Hoje, se você chegar no lugar onde era a igreja de Éfeso, não existe mais nada nesse lugar. Deus arrancou o castiçal de Éfeso. Deus nos livre e Deus nos guarde. Nós temos que pedir ao Espírito de Deus que Ele possa entrar no nosso meio e que Ele possa abastecer as nossas lâmpadas, para que enfrentemos esse mundo tenebroso de pecado, para que a luz do Evangelho possa resplandecer na nossa história, e quando a gente colocar a planta do nosso pé lá fora, as pessoas percebam que tem luz de Deus em nós. Por isso nós precisamos vir a este lugar, porque é o lugar onde o Cristo anda, e nesse caminhar do Cristo, nós temos a nossa vida reabastecida, e nós temos a nossa luz fortalecida, porque estamos reconectados ao dono do plano, que é Deus. Deus tirou o castiçal de Corinto. Se uma igreja perde a sua razão de ser, os crentes vivos, as colunas do templo de Deus que congregam nesse lugar físico, mudam. Deus os mantém vivos, mas aquele lugar é apagado, e Deus apaga a história completa. Nós precisamos compreender isso nesta noite, porque isso é missão. Porque se nós não cumprirmos a nossa missão, não tem sentido Deus nos manter vivos. Deus nos mantém vivos porque ainda existe algo a ser feito por meio da nossa vida e por meio da nossa história. E que Ele encontre espaço para trocar o azeite, e que nós possamos celebrá-lo em ofertar a nossa vida, e que a nossa vida seja esta luz, seja este luzeiro para todas as pessoas que nos observarem. Então a primeira verdade que nós compreendemos é que Deus tem um plano, Ele tem um controle.
de todas as coisas. E por mais que a liderança se volte contra esse plano de Deus, por mais que se levante pessoas que estão pregando um evangelho falso, incoerente, por mais que se levantem falsos cristos, falsos apóstolos, o plano de Deus vai se cumprir, plena e completamente. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que não existe absolutamente nada superior ao amor. O amor é a dádiva mais preciosa no reino de Deus. Jesus olha para aquela igreja e diz: olha, eu domino sobre todas as coisas, os líderes estão nas minhas mãos, e sou eu quem abasteço os castiçais. Em relação a você, Éfeso, eu quero te dizer que eu tenho visto as tuas boas obras. Olha só, a igreja tinha ortopraxia. O que é ortopraxia? É uma prática correta. Eu tenho visto as tuas boas obras, mas não somente isso, eu tenho visto o teu bom trabalho. E a expressão grega utilizada por João é trabalho árduo. Eu tenho visto o teu trabalho árduo. Mas não somente as tuas boas obras, o teu trabalho árduo, eu tenho visto que tu tens perseverado, sofrendo, mas não abandonastes a fé. Observe, Éfeso é uma igreja marcada por uma prática coerente. Éfeso é uma igreja que trabalha, é uma igreja que produz, é uma igreja que se utiliza do seu lugar estratégico para ser instrumento de evangelismo para as demais cidades. É uma igreja que acolhe, é uma igreja que suporta a morte. Muitos foram os cristãos desta igreja lançados nas fogueiras, nos troncos, nas estacas e aos leões. E aí Jesus diz assim: eu estou vendo isso, igreja de Éfeso. Eu estou vendo o vosso trabalho, eu estou vendo a vossa perseverança, eu estou vendo a vossa paciência, e eu estou vendo que vocês suportam o sofrimento. E tem mais. Você não é apenas uma igreja de prática coerente. Você é uma igreja ortodoxa. Ortopraxia é a prática certa. Ortodoxia é o crer corretamente. Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz assim: vocês colocaram à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Esses que dizem ser apóstolos não se deram muito bem diante de vocês, porque quando eles começaram a dizer que o evangelho é mistério, né? Você já viu esses pregadores, irmãos? Eu tenho um negócio para dizer para os irmãos que eu não vou dizer porque é mistério. Meu irmão, como disse o Vailate, mistério, irmãos, é duas naturezas em uma única pessoa. Isso é mistério, que não dá para a gente entender. Mistério é o único Deus em três pessoas, é a Trindade. A Trindade é um mistério, não dá para a gente entender. Mas o Evangelho foi revelado. O Evangelho é claro como a água. O Evangelho é claro como a luz. O Evangelho é a verdade de um Deus que não precisava de absolutamente nada, abrindo mão de tudo que Ele tinha, para que hoje nós estivéssemos sentindo a vida e a presença dEle nos nossos corações. Isso é o Evangelho. E aí o que sente o Cristo quando olha para esta igreja? Ele sente que há intensidade de trabalho, intensidade de fé para suportar a dor, mas há também uma boa prática teológica. É uma igreja que quando um falso apóstolo chega, a igreja diz assim: não é assim que a Escritura diz. Visita os textos veterotestamentários e então rejeita isso. É um homem tão pronto, tão prestes, tão preparado, tão consciente. São homens e mulheres tão prontas e tão preparadas teologicamente, que quando o falso apóstolo ali chega, esse falso apóstolo é posto à prova. E o Senhor Jesus diz: vocês colocaram à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Isso é ortodoxia. Isso é uma igreja que crê corretamente.
E aí Jesus ainda traz um outro elogio, diz assim: vocês resistiram os nicolaítas. Os nicolaítas derivaram de um cristão chamado Nicolau, que acreditava e pregava que você ser crente é você manter uma relação de proximidade com o mundo e com Deus, que não tem problema você ser crente e praticar o sexo antes do casamento ou fora do casamento. Nicolau pregava esse tipo de situação, e os nicolaítas acreditaram nessa doutrina, nessa libertinagem, e se tornaram idólatras do próprio corpo, se tornaram imundos, porque desonraram a presença do Espírito de Deus em suas vidas. E aí o Senhor Jesus olha para esta igreja e diz: vocês têm uma ortodoxia correta, vocês têm uma ortopraxia correta, só que eu tenho contra vocês algo: vocês deixaram o primeiro amor. Vocês estão trabalhando muito e se esforçando muito, mas vocês não estão fazendo isso porque vocês me amam. Vocês estão fazendo isso porque isso já faz parte da agenda de vocês. Vocês estão entregando a própria vida às feras e estão morrendo, suportando o sofrimento e a perca de entes queridos, mas não estão fazendo isso porque me amam. Estão fazendo isso porque há a honra do martírio. Vocês estão estudando a Escritura, vocês estão estudando as cartas já escritas, e vocês estão denunciando as heresias dos que dizem ser apóstolos, mas não estão fazendo isso por amor, estão fazendo isso porque conhecem um pouquinho mais e se tornaram arrogantes. Quanta gente entra no seminário teológico e sai de lá arrogante? Quantos e quantos jovens, nós estando na sala de seminário, nós os escutamos dizer: pastor, na quinta o meu pastor diz tanta bobagem, que eu digo para o senhor, eu anotei. E aí ele começa a falar daquilo que ele considera estranho que o seu pastor disse. E aí sempre a gente olha para esse jovem e a gente diz: espere um pouco mais, porque se estudar a Bíblia me torna arrogante, eu estou estudando a Bíblia, mas não estou amando o Senhor da Bíblia. Tudo aquilo que a gente faz neste lugar tem que ser permeado pelo amor. Tudo aquilo que a gente faz neste lugar tem que ser invadido pelo amor. Se você realiza qualquer obra neste lugar, e se você não ama o Senhor Jesus do profundo da sua alma, você está perdendo o seu tempo. Se você se exercita na Escritura, mas se não ama o Deus da Escritura, você se tornará um ortodoxo racional, mas não se tornará um homem cheio da vida de Deus. Tem gente aqui que não entende a Bíblia quando lê, mas a alma é cheia da vida de Deus, porque ama o Senhor Jesus com toda a força de sua alma. E eu quero dizer para os irmãos, é esta religião que serve, e é esta religião que tem validade. Os irmãos querem ver isso? Abra a Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 22. Vamos abrir a Escritura e vamos pensar sobre o que diz Jesus sobre esta verdadeira religião. Mateus capítulo de número 22, os irmãos por favor acompanhem. A partir do versículo 34, os fariseus, ouvindo o que Jesus fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Disse Jesus: amarás o Senhor. Amém, irmãos? Nós não precisamos de conhecimento profundo da Bíblia para amar o Senhor. Não precisamos. Essa semana eu aconselhava um jovem casado há 13 anos. E depois de 13, jovem porque ele era um homem jovem, viu, irmãos? Mas pareceu contradição porque nós tratamos o jovem como alguém que ainda não casou. Mas um senhor jovem, casado há 13 anos, e estávamos conversando lá em casa, e ele com a sua alma batida, porque depois de 13 anos, ele chegou em casa
há 2 sextas-feiras atrás, e a esposa disse: cansei, e fechou a porta de casa e pediu que ele fosse embora. E ele foi embora. Está há 2 semanas distante da sua querida esposa e dos seus lindos filhos. Este homem estava na área lá em casa, e enquanto a gente conversava, a sua alma se partia ao meio. Ele chorava de forma incansável, e ele é como um filho. Eu o gerei em Cristo. E eu sempre percebi um distanciamento na tratativa dele com a esposa. E depois que ele chorou, angustiou-se e conversou comigo sobre todo o dano, sobre todo o problema que ele estava enfrentando, eu disse para ele: bendito seja o Senhor por isso. E aí ele disse assim: pastor, não entendi. O senhor está dando glória a Deus porque isso aconteceu? Eu digo: estou. Porque eu já tive que aconselhar casais com 60 anos de casados, que não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo. Passaram 60 anos sem valorizar o outro, vivendo de forma fingida, um casamento de máscaras, de mentiras. Aí ele disse: pastor, está com 13 anos que eu sou um péssimo marido, péssimo pai. Aí eu disse: estava com 13 anos. Porque se você encontrar espaço de perdão no coração daquela mulher, ela vai ser a mulher mais feliz do mundo. Ele disse: vai mesmo, pastor? Aí eu disse: e você ainda não quer que eu dê graças a Deus por isso? Aí eu disse: como foi o seu culto domingo? Ele disse: pastor, como é que o senhor sabe? Aí eu digo: me diga só como é que foi. Ele disse: pastor, foi o melhor culto desde quando eu aceitei Jesus. Eu digo: ai, foi? Ele disse: foi. Eu disse: em que foi que o pastor pregou? Ele disse: eu não lembro não, pastor. Mas eu cheguei na igreja tão quebrado, que eu me coloquei nos pés de Jesus, e Jesus me encheu assim de uma presença, que eu acabei esquecendo todos os problemas que eu estava enfrentando. Eu disse: glória a Deus. Você está entendendo o que é que eu dei glória a Deus? Aí ele disse: estou, pastor, eu sou um homem melhor hoje. Eu disse: não, você não está entendendo é nada. Aí ele disse assim: como assim? Aí eu disse: não, porque você está mais próximo de Deus. Então quem está mais próximo de Deus não se reconhece melhor. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se percebe mal. E isso é o crescimento que Deus deseja realizar em nós. A consciência de que a gente passou 13 anos sem fazer nada. Graças a Deus houve lucidez, e Deus está nos dando um dia novo. Vamos começar agora a realizar o que é melhor para a glória do nome de Jesus. Pastor, mas eu estou buscando muito a presença de Deus, e eu quero que Deus encha a minha vida, eu quero ser cheio da presença de Deus. Eu disse: você também não está entendendo nada. Aí ele disse: pastor, não estou entendendo nada. Eu digo: tá não, porque quando você busca a presença de Deus, não é para você ser cheio de Deus. Quando você busca a presença de Deus, é para que Deus seja Senhor da sua história, é para que Ele domine toda a sua vida, é para que tudo que há em você seja dele. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais pertencente a Deus você será. Aí ele disse: agora eu estou entendendo. Aí eu digo: pois entenda, em nome de Jesus. Aí ele disse: pastor, e se ela não voltar? Eu disse: se ela não voltar, você vai ser um crente melhor. É melhor ser um bom crente e viver uma vida sem máscaras, do que ser um aparente marido e viver uma vida de mentiras. Nunca um pastor aconselha o divórcio. Um pastor luta pelo casamento até quando não houver mais forças. Inclusive conversei com ele para nós nos reunirmos, e eu vou lutar por este casamento. E eu creio que o Espírito de Deus vai uni-los. Mas se for para ser como era antes, é melhor que continue como está. Amém, irmãos? Lembra-te de onde caíste. Porque você passou 13 anos, você passou 10, você passou 20, você passou 30 anos casado e se acostumou. Não, pastor, mas é porque ela é minha. E eu já tenho tanta certeza que ela é minha, que eu não cuido mais. Eu tenho tanta certeza que ele é meu,
que eu não preservo mais. A igreja de Éfeso, a primeira geração da igreja de Éfeso, foi uma igreja pujante e forte. Mas ela trabalhou tanto que se acostumou com o trabalho. Ela sofreu tanto que começou a se sentir marcada pelo sofrimento. E ela continuou trabalhando e suportando o sofrimento, mas não fazia mais isso porque amava o Senhor Jesus Cristo. Quantos casamentos nesta noite estão aqui representados, onde o primeiro amor já se esvaiu, onde o primeiro amor foi sepultado há 10 anos atrás, há 5, 6, 15, eu não sei, mas eu tenho uma palavra de Deus para você e para o seu casamento nessa noite. O Senhor Jesus, quando olhou para a igreja, Ele disse: lembra-te de onde caíste. Diga comigo, lembra-te. Foi pouca gente que disse. Diga comigo, lembra-te de onde caíste. A queda aconteceu num lugar. Jesus não disse: lembra-te de quando caístes, mas de onde. Foi exatamente porque você entrou em determinado lugar que a queda iniciou na sua vida. Foi exatamente porque você flertou com determinado lugar que a queda e o processo de queda iniciou na sua vida. Deus é tão bom e tão misericordioso que olha para aquela igreja assim como está olhando para todos nós nesta noite. E Ele diz o seguinte: lembra-te de onde caístes. Pesquisa nos arquivos da tua memória quando foi que você escolheu dar um passo distante da presença de Deus. E o que eu tenho que fazer, Senhor? Voltar lá? Não, você não tem que voltar lá. Lembra-te de onde caístes, e eu vou te ajudar a construir uma ponte. Até hoje você se lembra de onde caiu. Tem muita gente que caiu porque começou a ganhar dinheiro, irmão. Enquanto estava desempregado não faltava um circo de oração. Pense no crente abençoado. Eu conheci um irmão na minha cidade natal que ele comprou uma bicicletinha Monarch enferrujada e abandonou Jesus. Porque a prepotência e o orgulho não está apenas no coração de quem pode comprar muitas coisas. A prepotência e o orgulho está também no coração de pessoas que não podem comprar nada. E o Senhor Jesus está dizendo para algumas pessoas nesta noite: lembra-te de quando foi que começou o processo de queda. Porque no início do seu casamento tudo era florido, abençoador, extraordinariamente cativante. Mas depois de um tempo, isso deixou de ser interessante. E hoje você continua convivendo com esta pessoa. Mas essa não é a proposta de Deus para você. A proposta de Deus é que você se lembre e você faça uma ponte. Você passe por cima de todo esse tempo de sofrimento, de desprezo, de discórdia, e você chegue aqui, hoje. E você diga: Senhor, a partir de hoje, eu quero ouvir a Tua voz. E eu quero amar o Senhor. E eu quero expressar esse amor a partir do meu casamento. E aí o Senhor Jesus traz o primeiro conselho: lembra-te de onde caíste. Segundo conselho: arrepende-te. O que é arrepender-se? Arrepender-se é a metanoia. É voltar e volver. É abandonar as práticas que desagradam e desonram o seu Deus. É passar a cuidar do próprio coração, cuidar dos olhos, cuidar da vida. E aí ele então conclui o conselho dizendo: lembra-te, arrepende-te e pratique boas obras. Você se lembra de onde caiu, faz uma ponte até hoje e começa. Mas não começa de qualquer jeito, você começa abandonando o que você fez até hoje.
E eu só tenho que deixar o que eu fiz até hoje? Não. Você tem que praticar boas obras. A partir de hoje, você tem que ser agente de bênção na vida da sua esposa, agente de bênção na vida do seu filho, agente de bênção na igreja. Olha a sequência de Jesus como ela é lógica. Você se lembra, se angustia, você recomeça abandonando e você dá o próximo passo, criando, trabalhando, atuando. É assim que começa o processo de conversão na vida de um crente. É assim que começa o processo de restauração na vida de um crente. Pastor, eu perdi o meu primeiro amor, tem tanto tempo que eu não lembro nem se eu já tive. Se você está aqui nesta noite, é porque você já teve o primeiro amor. Eu quero dizer para você que Jesus prometeu à igreja de Éfeso que ela iria se alimentar do fruto da árvore da vida. E essa promessa é para você nesta noite. Se você está aqui nesta noite, Deus tem uma promessa para você. Adão e Eva não puderam usufruir, mas você poderá. Você vai comer do fruto da árvore da vida. E aí tem uma coisa interessante. O fruto da árvore da vida estava lá e o Adão não estendeu a mão. Ele poderia ter comido. Antes do pecado, sim. Depois do pecado, ele não deveria comer. Porque se ele comesse, ele viveria eternamente em um corpo mortal. Isso seria terrível. Ele não deveria comer. Mas o fruto estava apenas lá. A promessa em Apocalipse, capítulo de número 2, é diferente. A promessa em Apocalipse 2 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. O fruto não vai estar lá. Deus vai trazer até você. Deus vai servir você com a vida eterna. Deus vai trazer até você a capacidade de viver perpetuamente, plenamente. Pastor, então eu tenho que esperar que o pedaço desse fruto chegue até as minhas mãos? Ele já chegou, agora. Irmãos, você já pode inaugurar a vida eterna agora. Você já pode acessar a realidade eterna agora. E o que é que eu faço? Volta às tuas boas obras, restaura o teu relacionamento com o teu cônjuge, cuida das pessoas que estão perto de você, e o Senhor Deus vai abençoar a tua vida, a tua casa, a tua história. Eu disse para aquele homem: seja instrumento de paz para sua esposa. Seja instrumento de vida para os seus filhos. E só depois, seja instrumento de bênção na vida de outros. O que fazemos é o contrário. Atendemos às necessidades dos de fora e negligenciamos as necessidades dos que estão perto. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos cuidar da nossa casa. Nós precisamos preservar a nossa casa. O diabo está feroz, porque lhe resta pouco tempo. Mas nós continuaremos nesta igreja, reprovando as doutrinas dos que se dizem apóstolos e não são, reprovando as doutrinas dos nicolaítas, e dizendo que o Senhor é o que passeia no nosso meio, e dizendo que somos um castiçal e que queremos ser acesos por sua misericórdia e por sua graça, e dizendo que quanto mais nos aproximamos dele, mais consciência de que precisamos dele nós temos. E assim essa igreja vai vivendo até o grandioso e o glorioso dia do arrebatamento dela. Que nesse dia nós possamos subir ao encontro daquele que caminha no meio dos 7 castiçais. Eu concluo com a frase: em Éfeso Jesus viu esfriamento espiritual. Em Esmirna ele viu imoralidade sendo tolerada. Em Pérgamo ele viu o trono de Satanás. Em Tiatira ele viu o veneno de Jezabel. Em Sardes ele viu obras de hipócritas. Em Filadélfia ele abriu uma porta
de graça em sua direção. Em Laodiceia, ele ficou a ponto de vomitá-la. Em expedicionários, o que Jesus está vendo? Digo mais, no meu casamento, o que Jesus está vendo? No seu casamento, o que Jesus está vendo? Na sua casa, o que Jesus está vendo? Eu não tenho um mínimo interesse de saber o que está acontecendo na sua casa, mas como seu pastor eu preciso lhe dizer: Jesus sabe. O que caminha no meio dos 7 castiçais tem olhos como tocha de fogo. E Ele não deseja que isso permaneça dessa forma. Ele quer restaurar a tua casa. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer mudar a trajetória da tua casa. Ele quer te devolver sonhos. Ele quer instaurar no seu coração o prazer de adorá-lo, de servi-lo e de viver para a glória dEle. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos concluir esse culto com uma oração. Faltam 10 minutos para as 9. E que bom que já falamos aquilo que Deus colocou nos nossos corações para a comunidade hoje à noite. Volte para casa pensando nisso. Não importa o que os outros pensam, irmãos. Não importa. Não importa se eu vou ser aprovado pelo meu pastor, pelo meu líder ministerial. Não importa. Essas coisas, elas cheiram mal. O que importa é o que nós somos na intimidade. O que importa é o que nós somos quando nós dobramos os joelhos. O que importa é o que nós somos quando estamos sozinhos. É isso que importa. Que hoje à noite você retorne para casa lembrando-se: Deus tem um fruto eterno e o seu nome está na mesa e o seu lugar está reservado. Você pode sentar lá. Se você continuar bendizendo a Ele, adorando a Ele e amando a Ele. Pai bendito, nós te somos gratos por tua voz. Pedimos-te, ó Deus, que nesta noite o Senhor passeie neste lugar, examinando as nossas vidas. Mas pedimos-te também que o Senhor nos leve até os nossos lares e repare o que precisa ser restaurado. Ó Deus, nós pedimos-te que o Senhor lance um profundo amor nos nossos corações, porque uma igreja que não ama deixou de ser igreja. E nós queremos, ó Deus, um espaço prioritário do amor nesta igreja. Por isso rogamos-te, envia muitos a este lugar e nos instrui a amá-los, ainda que sejam diferentes, ainda que sejam terríveis pecadores. Nos ajuda a amá-los, nos ajuda a acolhê-los e nos ajuda a ser família para eles. Em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que uma revolução eterna comece nesse lugar e que as pessoas cansadas e sobrecarregadas do mal encontrem um castiçal de paz ao entrar naquela porta. Em nome de Jesus, eu abençoo as famílias que aqui estão. Em nome de Jesus, eu rogo-te a tua presença e permanência sobre estas famílias, restaurando casamentos, religando a relação paterno-filial e fazendo o que não somos capazes de fazer. Ajude-nos para a glória do nome do teu Filho Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, Senhor, a comunhão
e as ternas consolações do Espírito de Deus repouse sobre toda a comunidade, e quem tem fé diga amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.